beleza. Meus filhos, na aula da semana passada, nós terminamos falando a respeito do carboninho. Lembra que o carboninho, ele tem que fazer 4 ligaçõezinhas? E essas são as 4 possibilidades. Ele pode fazer 4 ligações simples, ou então 2 simples e uma dupla, ou 2 duplas, ou uma simples com uma ligação que, pessoal, tripla aí, tá? Daí, moçada, o seguinte, tá? Veja bem. Se o carbono só faz ligação simples, ele tem uma tal de hibridação do tipo sp3. Se ele faz uma liga dupla, uma hibridação do tipo sp2. Se ele faz 2 duplas, ele é sp. E se ele faz uma tripla, ele também é sp. Isto é o tipo de hibridação. Que eu não tenho como, pessoal, no nosso curso rápido aqui, explicar para vocês o que é hibridação, não tem como, tá, pessoal? É uma coisa impossível ainda. O que vai acontecer? Vão te dar um composto enorme de grande e vão marcar o carbono lá no meio. Carbono, digamos, 5. Qual é a hibridação do carbono 5? Se ele só tem ligação simples, ele é sp3. Se ele tem uma dupla, ele é sp2. Se ele tiver 2 duplas, ele é sp. Se ele tiver uma tripla, ele é sp. Tá? O carbono de hibridação sp3, ele tem um ângulo entre as suas valências de 109 graus. O carbono de hibridação sp2 tem um ângulo de 120, e quando ele é sp, ele tem um ângulo entre as suas valências de 180. Quando a gente olha para esse carboninho, a gente fica louco de vontade de dizer que o ângulo é 90, porque é o que parece aqui no quadro, né? Só que, pessoal, aquele carbono ali, na verdade, ele é gurizada assim, ó, desse jeito que eu estou fazendo aqui no quadro. Ele tem um formato de uma pirâmide cuja base é um triângulo. Então, em qualquer lugar que eu pegue aqui, sempre vai dar este ângulo, ó, 109 graus. Todo carbono que só faz ligação simples tem esse formato aqui. Isso aqui, lá na matemática, forma uma figura geométrica que tem quantas faces? 4. A base é do triângulo, tem as 3 laterais. Então, 4 faces. Quem na matemática tem 4 faces é chamado de tetraedro. Tá? Então, ó, todo carbono de ligação simples, ele tem o formato de tetraedro. Ângulo de 109. O carbono que tem uma liga dupla, pessoal, tá certo? Ele tem geometria, bem como está ali, ó, ali para vocês. Um triângulozinho, que tem geometria trigonal plana. Uma volta completa tem quantos graus? 360. Então, ó, 120, 120, 120. Tá certo? Dá 360. E todo carbono sp, ele tem geometria linear. Tá? Então, lembra, pessoal, é marcado um carbono lá e vai te perguntar, ele é sp2? Se tiver uma dupla, ele é. Ele é sp? Se ele tiver uma tripla ou se ele tiver 2 duplas. Aí ele é sp. Falamos na aula passada, nós vamos lembrar. Toda ligação simples é o quê? Sigma. Toda ligação simples é sigma. Na dupla, uma é sigma e a outra é o quê, pessoal? Pi. Na tripla, a do meio é a primeira que ocorre. É a sigma.
e as outras duas são gurizadas. Tá? Preciso falar contigo agora sobre a classificação do carbono. O carboninho tem uma classificaçãozinha. O carboninho, ele pode ser primário, ele pode ser secundário, ele pode ser terciário, ele pode ser quaternário. Quando que ele é primário, secundário, terciário e quaternário? Depende do quantos carbonos ele se liga. Viu que barbada? Se ele se liga só com um carbono, ele é primário. Então, carbono ligado com um carbono. Se ele só está ligado com carbono, ele é primário. Agora, se o carboninho estiver ligado com 2 carboninhos, ele é secundário. Se ele estiver ligado com 3 carboninhos, ele é terciário. E se ele estiver ligado com 4 carboninhos, ele é o que, pessoal? Quaternário. Então, exemplozinho, carbono. Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações. Onde não tiver 4 ligações, a gente completa com hidrogênio. Então, o primeiro só tem uma ligação. Então, ele tem aqui, pessoal, 3 átomozinhos de hidrogênio. Esse carbono tem 2 ligações. Então, ele tem que ter, 2 hidrogênios. Esse tem, 1, 2, 3, 4. Fechou. Esse aqui eu só tenho uma. Então, ele tem que ter aqui, 3 átomozinhos de hidrogênio. Este, 1, 2, 3, 4. Fechou? Esse só tem uma ligação. Então, ele tem aqui ligado com ele 3 hidrogênios. Esse, 4 ligações. Esse aqui, pessoal, só tem uma ligação. Então, ele vai ter que ter ligado aqui, 3 hidrogênios. Esse aqui também, 3 hidrogênios. A mesma coisa, este aqui tem que ter 3 hidrogênios. Todos os carbonos são de hibridação sp3, menos esses 2, que são hibridação sp2. Porque esses 2 carbonos têm uma liga dupla, não tem? Tem, né? Então, esses 2 aqui são trigonal plano. Tem ângulo de 120. Mas todos os outros carbonos que eu fiz são todos sp3, todos têm esse formato aqui, todos têm um ângulo de 109 graus. Tá? Agora, gurizada, o seguinte ali. Esta molécula que eu fiz ali, tá? Veja bem, olha só, esta molécula que eu fiz ali. Eu poderia ter feito ela assim, tá? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
tem um carbono para baixo. Ó, no 4 tem um carbono também, tá? Esse aqui tem, ó, carbono para cá, carbono para lá, e aí fechou. Onde é que tem a liga dupla? 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, a liga dupla está aqui. Povo, por incrível que pareça, esses riscos é aquele composto ali também. Tá? Pessoal, lá na prova pode aparecer um composto deste jeito para ti. Então, lembre que cada dobra é um átomo de carbono. Toda vez que tem uma dobra, tem um carbono. Se na ponta não tem átomo, porque aqui podia ter um cloro, um nitrogênio, tá certo? Podia ter um oxigênio. Se não tem átomo na ponta, também é o que? Moçada, carbono. Tá? Cada dobra é um carbono, e se na ponta não tem átomo, também é carbonídeo. Tá? E as ligações aparecem, ó, simples, 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 aqui a dupla, ó, simples, 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 simples. E os hidrogênios, quando faz essa representação, que é chamada de bastão, nunca aparece os hidrogênios. Mas tu sabe que eles estão ali, tá certo? Assim como os carboninhos também, oculto, estão moçada ali, tá? Preciso falar contigo sobre a classificação das cadeias carbônicas. Classificação das cadeias carbônicas. Pessoal, como o nome está dizendo, a gente vai classificar as cadeias com carbono. Então, ó, só se classifica o que está entre carbonos. A gente só classifica o que está entre carbonos. Se não está entre carbonos, a gente não classifica. Porque é o título. Classificação das cadeias carbônicas. Somente que estiver entre carbonos. Daí, a cadeia, ela pode ser, pessoal, aberta ou cruzada, acíclica, ou ela pode ser alifática. Aberta, ou acíclica, ou alifática. São sinônimos, tá? Então, olha aqui, pessoal. Aqui está escrito ciclo. E na frente tem a letra A, que quer dizer não ciclo. Né? Ó, não ciclo. A cadeia não tem formato de ciclo. Como assim, Boris? A cadeia tem pontas. Que nem aqui, ó, uma ponta. Cada um desses carbonos sozinho aqui são pontas, ó. Se tiver 2 ou mais pontas, tu tem uma cadeia aberta. Acíclica. Alifática. Aí. Daí, a partir dessa classificação, pessoal, a gente tem mais 3 classificações. Primeiro, a cadeia, ela pode ser normal ou ela pode ser ramificada. Normal ou ramificada. Olha o que é uma cadeia normal. Pessoal, vou tentar fazer para ti aqui, ó, uma cadeia que seja normal, tá? Cadeia normal é sempre que eu passar uma linha e eu conseguir pegar todos os carbonos. Passa uma linha. Se tu pegar todos os carbonos, é normal. O único detalhe é que linha não pode voltar para trás. Ela só pode ir para frente. Por que linha não pode voltar para trás? Porque desfaz o ponto. Se eu for e voltar, desfaz o ponto que eu fiz. Então, ela só pode ir para frente. Então, pessoal, veja bem, ó, eu estou passando a linha pelos carbonos. Eu consegui pegar todos os carbonos que eu fiz ali? Sim. Então, aquela cadeia ali, ela é uma cadeia normal. O que tu não pode confundir é linha correta.
Não é passar uma reta e pegar todos os carbonos. Não, é passar uma linha. A linha tu pode dobrar o quanto tu quiser. Ela só não pode voltar para trás. Tá? E uma cadeia ramificada. Então, é quando tu passa a linha e, gurizada, não tem como pegar todos os carbonos. Então, aqui, ó, se eu passar uma linha, não tem como pegar esse carbono. Se eu começar aqui, ou eu não pego a parte da esquerda, ou eu não pego a parte da direita. Não tem como pegar todos os carbonos, de jeito nenhum. Tá? Daí, a cadeia ela pode ser também homogênea, ou então ela pode ser heterogênea. Homogênea ou heterogênea. Ó, lembrem que homo significa igual. Como assim igual? Carbono, 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 carbono. Só tem carbono, tudo igual. Carbono, carbono, carbono. Tá? E o que tiver depois do carbono? A gente não classifica. A gente só classifica o que está entre carbonos. Se entre carbonos só tem carbonos, a cadeia é homogênea. Então, ó, só carbono entre carbono. Não pode ter, gurizada, outra coisa aí. Só carbono entre carbonos. E o que é uma cadeia heterogênea? Bom, hetero significa diferente. Então, agora vai ter alguma coisa diferente entre os carbonos. Tá? E essa coisa diferente, a gente chama, gurizada, de heteroátomo. Como assim heteroátomo? Pessoal, um átomo diferente entre os carbonos. Pois, que átomos podem ser considerados um heteroátomo? Nós. Como assim nós? Nitrogênio, oxigênio e enxofre. Pode, não poderia ser um hidrogênio? O hidrogênio jamais vai estar entre carbono, porque hidrogênio só faz uma ligação. Se ele só faz uma ligação, não tem como ele estar no meio de dois carbonos, porque ele só faz uma ligação. Então, quando tu vê, tipo assim, ó, pessoal, ó, H3C, CH2, CH3, esses dois hidrogênios não estão aqui dentro dos carbonos. Está um para riba e está um para baixo. Esses dois hidrogênios, ó, estão para cima e estão para baixo. Eles não estão aqui no meio dos carboninhos. Tá? Então, pessoal, heteroátomo. Nós, aonde que tem que estar esses caras aqui? Entre carbonos. Tá? Pois, quer dizer que aquela cadeia que tu fez lá em cima, ó, tem um nitrogênio. Então, ela é heterogênea? Não, porque esse nitrogênio não está entre carbono. Ó, não tem carbono aqui depois, ó. Mesmo tendo nitrogênio, essa cadeia ali é homogênea. Só tem carbono entre carbono, ó. Só carbono entre carbono. Mesmo tendo nitrogênio, ela é homo. Tá? Só tem carbono entre carbonos. Próxima classificação. A cadeia, ela pode ser saturada ou ela pode ser insaturada. Saturada ou insaturada. Quando que ela é saturada? Ó, só liga simples. Só liga simples. Sempre lembrando que é entre carbonos. Somente ligação simples entre carbonos. E se ela for insaturada, ó, se ela for insaturada, abre uma nova classificação, que é quanto ao tipo de insaturação, tá? Daí ela pode ser gurizada, ó, todas começam do mesmo jeito. Daí uma tem o en, a outra tem o in, e essa aqui de baixo tem ao mesmo tempo o en e o
in. Pode, o que é en-in? Em química orgânica, pessoal, quando a gente vê isso aqui no meio do nome, eles estão te dizendo o tipo de ligação. Só simples. Então, esse composto aqui foi ligação simples. Olha o nome desse cara que está aqui embaixo, ó, pessoal. O nome dele é propano. Então, quando eu disse que é propano, eu já disse que só tem ligação simples. Tá? E em, pessoal, significa assim, ó, que eu tenho uma dupla. Pois, e se tiver duas duplas, daí é diém. Se tiver três duplas, triém. Quando classificar, não, né? Classificar, pode ter 20 duplas. É nem só. Mas no nome, tá, pessoal? No nome a gente vai dizendo quantas ligas duplas tem. Tá? E in é quando gurizada tiver a liga, o que, pessoal? A liga tripla. Então, ó, se eu botasse aqui, ó, pessoal, uma liga tripla, tá? Então, ó, uma liga tripla, que só vai ficar um vídeo hoje. Então, no lugar do A, ia aparecer um I aqui, ó. Esse composto já viraria o propino. Se tivesse uma dupla, propeno. Uma tripla, propino. Só a ligação simples, como eu fiz antes, propano seria, tá? Mas a gente ainda não está vendo o nome, né? Só por causa que eu estou falando do em aqui. Então, pessoal, daí aqui, pessoal, termina em ica. Tá? Então, aqui é a cadeia etênica, etílica, e aqui, pessoal, é uma cadeia etenímica. Tá? Então, o que significa isto aqui, pessoal? Tá? Etênica, quando tiver liga dupla. Então, ó, com liga dupla. Não importa quantas, tá? Etílica, quando a cadeia tem liga tripla. Não importa quantas tiver. E etenímica, tu tá lendo em ou em? Então tem que ter as duas, tá? Então, ó, com dupla e tripla. Daí tu tem uma cadeia etenímica. Tem liga dupla e liga tripla ao mesmo tempo. Tá? Vejamos uns exemplozinhos, tá bom? Ó, H3C, CH2, CH2, C dupla O, OH. Tá? Então, essa cadeia que eu acabei de fazer ali, ela é uma cadeia aberta. Ela, quando passa uma linha, ó, pega todos os carbonos. Ela é normal. Só tem ligação simples entre carbonos. Tem aquela liga dupla, mas não conta, ó, porque não é entre carbono. Então, ela é saturada. E só conta o que está entre carbono. Mesmo tendo a dupla, não vai. Tá? E ela é uma cadeia homogênea. Pode, só tem oxigênio, mas não está entre carbono. Mesmo tendo oxigênio, ela é uma cadeia homogênea. Tá? Agora, pessoal, eu tenho o seguinte: H3C, CH2, O, daí aqui, pessoal, CH, dupla, CH, e aqui no final tem o CH3. Então, o que essa cadeia é? Olha, ela começa aqui e termina ali. Ela é uma cadeia aberta. Eu vejo que ela começa onde ela termina. Ela é uma cadeia aberta. Eu passo uma linha e eu consigo pegar todos os carbonos. Então, ela é
normal. Agora, aqui, ó, tem um átomo estranho no meio da cadeia. Então, esse átomo aqui, ó, é o heteroátomo, que é, pessoal, hidrogênio, oxigênio e enxofre. Pode ter que ser esses três. Lembra que na orgânica tem muito poucos átomos. Hã? Não tem flúor. O flúor só faz uma ligação. É impossível de ser um heteroátomo. Ele é 7A. 7A só faz uma ligação. Então, se tiver flúor, não vai ser heterogêneo. Ele não vai estar entre carbonos. Tá? Daí, pessoal, falando normal. Agora, ela é heterogênea por causa daquele átomo lá. Então, heterogênea. E é saturada bem saturada. Olha, gurizada, o que está aparecendo aqui, ó. Uma liga dupla, ó. Então, ela é insaturada. Se me perguntar o tipo de insaturação, ela é, como tem liga dupla, ó, etênica. Etênica por causa da liga dupla que tem ali. Tá? Vejamos, pessoal, um outro exemplozinho. Tenho aqui o H3C, CH2, vai aqui, pessoal, o nitrogênio, CH3, C, liga tripla, CH. Então, ó, essa cadeia, ela tem pontas. Ó, uma ponta, duas pontas, três pontas lá. Então, ela é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia acíclica. Ela é uma cadeia alifática. Daí, ela é normal ramificada. Ó, eu passo uma linha e eu não consigo, pessoal, de jeito nenhum pegar todos os carbonos. Se eu for pensar aqui, ou eu vou para lá ou eu vou para cá. Sempre fica carbono de fora. Então, ela é uma cadeia ramificada. Ó, de novo, um átomo estranho entre os carbonos. Então, esse cara aqui faz parte do nós lá. É um heteroátomo. Tá? Então, ela é uma cadeia heterogênea. Que foi que apareceu aqui, ó, uma liga tripla entre os carbonos. Então, ela é uma cadeia insaturada. Se pedir o tipo de insaturação, é liga tripla. Então, é uma cadeia etílica. Tá? Bom, e quando que a cadeia, pessoal, ela não é aberta? Bom, ela vai ser, então, uma cadeia fechada. Se ela é uma cadeia fechada, então a gente diz que ela é uma cadeia cíclica, fechada. Daí, se ela for fechada, ela tem duas possibilidades, tá? Duas possibilidades. Ela pode ser frisada alicíclica, tá certo? Ou, tá certo? Alifática. Boris, alifática tu já usou antes. É que, pessoal, alifática também se usa aqui. Tá? O que significa alifática? Muita gente faz confusão com o termo alifática. É não ter benzeno. Toda cadeia que não tem benzeno é alifática. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, ela é alicíclica ou ela é alifática. São sinônimos, tá? Daí, aqui, pessoal, surgem duas classificações. Ela pode ser, pessoal, homocíclica, ou ela pode ser heterocíclica. Pode estar escrito homogênea, heterogênea, né, pessoal? É a mesma coisa. Só que ele já está dizendo que ela é uma cadeia fechada homogênea.
aqui uma cadeia fechada heterogênea. Quando que ela é heterogênea? Quando ela tiver gurizada o quê? Nós. Onde que tem que estar? Entre carbonos. E ela também pode ser daí, ó, saturada, homossata, insaturada. Se ela for insaturada, abre de novo essa classificação aqui. Então, ela vai poder ser os 3 tipos de insaturação: etênica, etílica ou gurizada etenímica. Tá? Que são as possibilidades que a gente tem aí. Bom, e qual é a outra possibilidade, pessoal? Qual é a outra possibilidade? É ela ser aromática. Tá? Ela é cíclica ou alifática, ou então ela é aromática. Pois, não sei o que é aromática. Aromática, pessoal, é quando tem a porcaria do benzeno. Tá? Todo composto que tem benzeno tem um forte cheiro. E não é bom o cheiro. Tá, pessoal? Esse cheiro normalmente é desagradável. Então, ó, devia ser chamada de fedorenta. Tá certo? Mas eles chamam gurizada de o quê? Aromática. E essas aqui, gurizada, então, são, ó, cadeias fechadas que não tem moçada ou benzeninho. Já vou te explicar o que é o benzeninho, tá? Se ela for aromática, a classificação se resume a quantos benzeno tem. Se tiver um só, ela é mononuclear. Quer dizer o que, gurizada? Mono? Um único benzeno. Tá? Se ela tiver mais de um benzeno, ela é dita polinuclear, pessoal. Polinuclear. Poli quer dizer o quê? Vários benzenos. E aí, se ela tem vários benzenos, tem uma nova classificação. Ela pode ser polinuclear isolada, ou ela pode ser polinuclear condensada, pessoal. Isolada. Alguma coisa está no meio separando um benzeno do outro. E condensada, os benzeninhos estão grudadinhos. Um juntinho gurizada do que do outro aqui. Tá? Fala, meu querido. Não, acho que tem um círculo no meio, né? Isso, benzeninho. Tá? Pessoal, antes da gente continuar, então nós precisamos de uma OPS. O que é benzeno? Tá? Então vamos lá, pessoal. Benzeno. O benzeno, pessoal, ele é um composto cíclico que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Tá? É um ciclo com 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, vamos lá, ó, pessoal. Carboninho, tá? Carboninho, 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 carboninho. Ó, um ciclo com 6 carbonos. 6 carbonos, 6 hidrogênios. Então, cada carboninho aqui, ó, tem um hidrogênio. Cada carboninho tem um hidrogênio. Todos os carbonos estão com quantas ligações? 3. E o carbono sempre tem 4. Então, pessoal, só tem um jeito de fazer todos os carbonos ficar com 4 carbonos. É eles terem duplas alternadas. Ó, alternadas. Duplas alternadas. Aí sim, todos os carbonos agora estão com 4 ligações. Então, ao benzeno, são 6 carbonos com ligas duplas alternadas, formando um ciclo. Daí, moçada, veja bem. O cara que descobriu o benzeno, ele olhou o benzeno
E depois, quando ele voltou a olhar o benzeno, tinha uma mudancinha. Vamos ver, pessoal, se tu repara na mudancinha. Olha aqui, pessoal. Ele descobriu o benzeno. Olhou, estava assim. Quando ele olhou de novo, estava assim. Daí ele olhou de novo, estava desse jeito. Olhou de novo, estava assim. O que aconteceu? Essa porcaria de benzeno não para de se transformar um em outro. Olha como assim. A liga-pi no benzeno, a desgraçada não fica parada. Fica o tempo todo trocando de lugar. Ó, a liga-pi fica o tempo todo trocando de lugar. Daí, pessoal, por causa da liga-pi, que fica trocando de lugar o tempo todo, é que se passou a representar o benzeno assim. Esse anel é as 13 liga-pi trocando de lugar. Ó, esse anel é as 13 ligas-pi trocando de lugar. O tempo que, pessoal, o tempo todo, sem parar. Tá? Então, tem a porcaria do benzeno, a cadeia é o que é utilizada aromática. Não tem o benzeno, é alicíclica ou alifática. Lembra o que significa alifática? Toda cadeia que não tem benzeno. Não importa se é aberto ou fechado. Entendeu? Não importa se é aberto ou fechado. Não tem benzeno, é alifática. Tá? Lindinhos, meus queridos, procura fazer as questõezinhas que tu tem ali, tá certo? Sobre essa parte que a gente já fez. Se tu tem dúvida, tu me pergunta, tá? Tchau, meus lindos. Lá. Pode chegar, paga. E aí, gente, vamos lá? Ah, tá funcionando aqui. O sala está sem internet. Muito bem, nós estamos lá na aula 1 e na aula 2, né? Então, puxem a apostila de vocês aí, aula 1, aula 2 de Química. Hoje nós vamos encerrar esse capítulo de sistemas materiais, né? De trabalhar substâncias puras, de misturas, de separação de misturas. Vamos ver tudo isso hoje para poder encerrar esse capítulo. E aí, na sexta-feira que vem, são 2 aulas do só. Semana que vem eu vou trabalhar a aula 13 e 4 numa aula só, que são as aulas que menos caem no Enem, a gente vai falar bem rapidinho em cima delas, tá? Terminei a aula da semana passada falando na diferença entre substância pura e mistura. Certo? Qual é a diferença? Tem recarga azul aqui? Nossa Senhora. Então, olha, é difícil. Separado para arco-íris. Se a pessoa tem toque, né? Eu abri agora na sala para tudo na sala. Tá? Então vamos lá.
A diferença entre elas é a identidade química. Substância pura tem, mistura não tem. Né? Então, substâncias puras têm identidade química, misturas não têm identidade química. Identidade química é nome oficial. É fórmula química. É ponto de fusão, que é a temperatura que tu derrete o sólido. É ponto de ebulição, temperatura que ferve um líquido. É densidade, que é a relação entre a massa e o volume. Né? Então, vamos especificar isso para que tu entenda, porque mais adiante nós vamos voltar nesse capítulo. Ponto de fusão é a temperatura que derrete. Ponto de ebulição é a temperatura que ferve. Densidade é a relação entre a massa e volume. Ano passado foram 4 questões em cima de densidade. O Enem abusou no ano passado e no ano retrasado de ficar fazendo cálculo, né? Densidade é massa por volume, é massa por volume. Sempre ficar dividindo massa por volume. Lembrando, quem for mais denso, afunda. Quem for menos denso, boia. Né? Se a substância tem alta densidade, ela vai para o fundo. Se ela tem baixa densidade, ela vai para cima. É o que normalmente a gente chama de pesado leve. Pesado afundo, leve boia. Esses termos estão errados. O termo correto é o denso afunda e o pouco denso boia. Tá, beleza. As substâncias simples, as substâncias puras, que têm tudo isso aqui, elas são divididas em 2 categorias. Simples e composta. Como é que eu reconheço se uma substância pura é simples ou composta? Isso é determinado pela fórmula química. Então, para saber se uma substância pura é simples ou composta, eu vou ter que olhar para a fórmula. A fórmula de uma substância simples só tem um elemento químico. A fórmula de uma substância composta, ela pode ter 2, 3, 4, 5, quantos elementos químicos eu tiver. Mas é na fórmula que a gente vai pegar isso. Uma outra maneira de conseguir isso é através do nome oficial. Tá? As substâncias puras simples têm nome de elemento químico. Então, quando a gente fala uma substância simples, a gente fala hidrogênio, oxigênio, sódio, ferro, cloro, bromo, hélio. Então, eu estou pegando o nome do elemento químico que está na tabela periódica. Isso é uma substância pura simples. Substâncias puras compostas têm nome oficial composto. Ou seja, o nome é dividido em 2 ou 3 partes. É ácido sulfúrico, é hidróxido de potássio, é cloreto de sódio, é óxido de titânio, é metanol, é pentanona. É isso, são nomes oficiais compostos. Não é nome de elemento, é nome de substância. Isso é uma substância pura composta, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Mistura não tem isso aqui, né? Uma substância simples é, por exemplo, gás e hidrogênio. Gás e hidrogênio é uma substância pura simples, porque é somente o elemento químico hidrogênio. Uma substância pura composta seria, por exemplo, água. Que tipo de água a gente chama de água pura? Água destilada, certo? Numa prova de química, para tu dizer que a água é extremamente pura, nós vamos usar o termo água destilada. Qualquer outro nome não vai caber aqui. Água mineral, água potável, água de torneira, água doce, água salgada, morreu. Nada disso é água pura. A minha purinha, H2O, é água destilada. Uma mistura, gasolina. Gasolina é um nome químico oficial? Não, gasolina é um nome comercial. É um líquido que a gente compra nos postos para botar nos carros, para fazer os carros andar. Mas não existe o elemento químico gasolina. Não existe a substância gasolina. Gasolina não é um nome oficial, é um nome comercial. Sendo um nome comercial, automaticamente é uma mistura. A gasolina é uma mistura de várias substâncias químicas. Certo? E dentro da substância simples, tem uma sacanagemzinha. Como é que eu vou fazer isso aqui? Puxa daqui.
Dentro das substâncias puras simples, nós temos um fenômeno chamado de alotropia. É uma pena que a gente não fala grego. Se a gente falasse grego, ficava mais fácil de entender essas palavras. Allostropos, em grego, significa outras formas. Existem substâncias simples, existem elementos químicos que são encontrados na natureza em diferentes formatos, em outras formas, e por isso o nome allostropos, tá? Então, a alotropia é o fenômeno de nós termos substâncias simples com variedades... Variedades não, vamos mudar a frase. Com arranjos atômicos diferentes. Ou seja, os átomos estão dispostos de maneiras diferentes dentro da substância. O Enem só costuma cobrar 2 elementos químicos, tá? Todos os elementos químicos têm variedade alotrópica, todo mundo tem. Mas alguns são mais famosos e alguns são menos famosos. O que eu anotei no Enem desde 98 até hoje? O Enem só fala de 2 elementos. Eu coloquei 4 na tua apostila, mas nós só vamos falar de 2, porque os outros 2 nunca caíram. Eu acho que o Enem nunca vai cobrar também. Então, nós vamos falar no carbono e no oxigênio. Tá? O carbono e o oxigênio são os elementos químicos que têm variedades alotrópicas que o Enem gosta bastante de falar. Por exemplo, quando eu vou falar em carbono, eu não falo carbono. Eu posso falar carvão. Mas carvão é um nome químico oficial? Não, carvão é aquilo que eu compro no mercado, né? Então, ele é um nome comercial. Carvão é uma substância pura? Não, o carvão é uma mistura de componentes onde o principal é carbono, mas ele não é carbono puro. Se eu quiser carbono purinho, eu vou começar a dar o nome das variedades alotrópicas que são formadas apenas por átomos de carbono. As mais conhecidas são grafite, diamante, fulereno e grafeno. Essas são hoje as 4 formas mais famosas de carbono puro encontrado na natureza. Tá? Grafeno, grafite, fulereno e diamante. Eu coloquei ali no livro até o desenho desses formatos aí, certo? É só vocês acompanharem aí no livro os desenhos deles. Eu acho que está faltando o grafeno ali. Falta a figura do grafeno, tá? O que é grafite? Grafite está usando no lápis, hein? Na lapiseira, está escrevendo com grafite. O grafite é uma substância pura, não é um nome comercial, é um nome oficial. Grafite é um bastãozinho feito exclusivamente por átomos de carbono. Então, quando tu usa um lápis de grafite, uma lapiseira de grafite, tu está usando uma substância pura formada exclusivamente por átomos de carbono. Como é reconhecido o grafite numa prova de química? O grafite é formado por chapas, por lâminas formadas por hexágonos de carbono. Então, eu vou pegando vários carbonos, vou fazendo eles se ligarem na forma de hexágonos, e isso vai fazendo lâminas, vai fazendo chapas que estão empilhadas uma em cima da outra. É como se tu pudesse olhar para o grafite no microscópio e ver ele com várias lâminas uma em cima da outra, como se tu comprasse 1 quilo de queijo fatiado ou presunto fatiado, e tu vê todos os queijos empilhados em cima do outro. O grafite é igual, só que são lâminas microscópicas de carbono que vai empilhando uma em cima da outra. Por isso que quando tu pega o lápis e tu passa no papel, tu consegue escrever, porque essas lâminas vão sendo raladas e elas vão ficando em cima do papel, então tu vai tirando lâminas de carbono e colocando uma do lado da outra. Então, o grafite, está no teu desenho aí, está no livro. São lâminas hexagonais. O diamante, que todo mundo sabe o que é diamante, todo mundo já deve ter visto uma pedra de diamante, o diamante também é uma substância pura. Diamante não é um nome comercial, é um nome oficial de uma variedade alotrópica de carbono. Uma pedra de diamante é formada exclusivamente por átomos de carbono e mais nada. Só que a estrutura do diamante é diferente. O arranjo dos átomos de carbono do diamante não é fazer chapas e lâminas, é fazer pirâmides encaixadas uma em cima da outra. Está ali o desenho. É como se tu tivesse zilhares de pirâmides de carbono, todas elas perfeitamente encaixadas uma na outra, formando uma rede cristalina perfeita. Isso é diamante.
O fulereno foi descoberto em 1985 por um alemão. Fazem, me ajuda na conta, 37? 85, 22, 37, né? 37 anos atrás, um alemão descobriu que existe na natureza pequenas bolas feitas por átomos de carbono. Está vendo o desenho da bola no teu livro? O que parece esse desenho? Uma bola de futebol. Pois bem, o cara descobriu que existe uma estrutura feita com átomos de carbono exatamente igual a uma bola de futebol. Só que ela é do tamanho de um grão de areia dividido em 1 milhão de partes. Imagina tu ir na praia, pegar um grão de areia, botar na tua mão e tu começar a esmigalhar esse grão de areia até que ele seja dividido em 1 milhão de partes. Tu acha que tu vai conseguir enxergar isso? Não, né? Isso é microscópico. Pois bem, um alemão descobriu que existe uma estrutura na natureza que tem esse formato microscópico, formado por 60 átomos de carbono, exatamente igual a uma bola de futebol. Ele chamou essa estrutura de fulereiro porque o sobrenome dele era Fuller. Tá? Então, o sobrenome dele virou essa variedade atual. Onde é que esse fulereiro é usado? Nanotecnologia. Hoje já existem motores e engrenagens menores do que um grão de areia feito com bolas de fulereiro. Tu tem dinheiro para pagar isso? Não tem. Tu é pobre para comprar um material desse, eu sou pobre. Até o Adil e o Nemex são pobres para comprar um material desse. Isso é tecnologia de, só bilionário compra um bagulho desse, tá? E agora o que vai revolucionar o nosso mundo, que é o predileto do Enem. O Enem adora falar em grafeno. Grafeno é uma estrutura de carbono que foi descoberta por 2 japoneses há 13 anos atrás. 2009, nem faz tanto tempo. Já era nascido. 2009, 2 japinhas fizeram uma coisa que vai mexer com a nossa vida nos próximos anos. Todo mundo já pegou uma folha de papel e enrolou? Pode ser um post-it? Tem um post-it aí? Tem um pedacinho de post-it pequenininho? Pequenininho, pequenininho, bem pequenininho. Aqui, ó. Aqui, ó. Pequenininho, aqui assim, ó. Um só. Todo mundo, num momento de, sei lá, de tédio, já pegou um pedaço de papel sem querer e fez isso aqui, né? Enrolou só para enrolar. Não vai fazer nada mais, tá? Não fiquem imaginando coisas, não. O cara, às vezes, está num tédio do caramba, ele pega uma folhinha de papel, qualquer uma, ele está aqui, porra, que aula chata pra caralho. Quanto vez tu fez isso aqui, né? Tu enrolou um pedaço de papel. Isso é fácil de fazer? Claro que é fácil de fazer. 2 japoneses pensaram o seguinte, e se a gente pegar um grafite, aí, num lápis, botar um grafite em cima de um papel e enrolar e fazer um canudinho de grafite. Será que dá certo? Pois bem, eles testaram e deu certo. Só que o canudinho que eles fizeram é da espessura do teu fio de cabelo dividido em 10 milhões de partes. Tu fica bravo quando o teu cabelo faz quantas pontas? 2 pontas já tá bravo. Já não aguenta 2 pontas. Imagina o teu cabelo fazer 10 milhões de pontas. Essa é a espessura do canudinho de grafite que esses japoneses fizeram em 2009. Esse canudinho vai cair na tua prova com um nome técnico. Ele vai ser chamado de nanotubo de grafite. O termo para o grafeno é esse. O grafeno é um nanotubo de grafite, ou seja, é um tubo de uma espessura de 1 milímetro dividido em 100 milhões de partes, tá? Então, ele é microscópico, ele é invisível a olho nu. Ninguém consegue enxergar um nanotubo de grafeno. E ele é hoje considerado o melhor condutor de eletricidade que existe. Nós temos o grafeno como o melhor condutor de eletricidade que pode ser usado hoje em dia. Já tem um monte de aparelho eletrônico sendo testado e construído com fios de grafeno. Tu não vai enxergar os fios, eles serão invisíveis ao olho nu, e eles vão fazer a transmissão de eletricidade melhor do que qualquer coisa que a gente tem hoje no mercado. Não é à toa que foi instalado na Universidade de Caxias, vai falar, na Universidade de Caxias foi instalado agora um laboratório de grafeno. Nós temos em Caxias o único laboratório de grafeno na região sul do Brasil. Os caras estão produzindo grafeno, obviamente para vender para a indústria eletromecânica metalúrgica. Para quê? Para fazer aparelhos eletrônicos novos. Os aparelhos eletrônicos novos que vierem com fios de grafeno, se preparam. Vão revolucionar a nossa vida. Será um avanço de tecnologia que vocês não têm ideia. Não precisa pensar muito como evoluiu, né? Vocês tinham celular há 10 anos atrás? Não?
Eu tinha. Há 10 anos atrás, 2012, o que eu tinha em 2012? Deixa eu pensar. Em 2012, eu tinha um celular da LG que eu comprei em Portugal, que foi meu primeiro celular touch. Ele não tinha teclas, e ele, na verdade, era uma câmera fotográfica com aparelho celular, porque não tinha internet na época, né? Então, ele tinha uma boa câmera, ele era uma câmera de vídeo, uma câmera fotográfica, mas eu usava ele como celular. Você vê para muita coisa, porque não tinha internet mesmo. 10 anos atrás, cara, eu não tinha internet. E a câmera era boa porque ela tinha 0,3 megapixels. 0,13 era considerado o supra-sumo dos aparelhos celular. E eu achava aquilo o máximo. Hoje nós temos celular que dá para fritar bolinho até. Pelo amor de Deus, deixar amigo, né? Vocês imaginem como é que vai ser daqui a 10 anos. A gente sabe que os celulares daqui a 10 anos serão todos eles transparentes, eles não serão mais sólidos, eles serão gelatinosos, eles vão poder aderir ao teu pulso, tu vai andar com o celular aderido no teu pulso, e aí tu pode ligar ele no teu braço. Alguns celulares serão com projeção holográfica, ou seja, o troço vai evoluir de uma forma que vocês não têm ideia. E tudo isso graças ao grafeno. Já tem até condutores melhores, que também são variedades de grafeno, mas ainda são extremamente caros e não emplacaram. O grafeno emplacou. O grafeno hoje está dominando a indústria eletrônica e vocês não têm ideia. Vocês já viram aqueles televisores transparentes? Já tem hoje televisor de 50 polegadas transparente. Ele não tem fundo, ele não tem nada. Tu bota ele em qualquer lugar. Eu vi esses tempos um vídeo duplo, eu fiquei chocado. O televisor é dobrável. Tu pode enrolar o televisor e colocar ele dentro do cano, dar o cano nas costas e ir para qualquer lugar com ele. Aí tu chega no lugar, tu tira ele do cano, tu desenrola ele na parede e ele vem no televisor onde tu quiser. E qualquer pessoa pode levar porque ele não pesa nem 1 quilo. Tudo isso já existe. Vocês têm dinheiro para comprar? Não, vocês são pobres demais. Entendeu? A tendência é que num futuro bem próximo isso se torne acessível. Qualquer um de nós vai poder comprar esse tipo de material. Essa é a revolução que o grafeno vai fazer na nossa vida. Tá? E o oxigênio? Tem 2 variedades alotrópicas. O oxigênio pode ser o gás oxigênio, que é a molécula mais importante da tua vida. Quanto tempo tu consegue ficar sem respirar gás oxigênio? 30 segundos? Não tranque a respiração, pelo amor de Deus, daqui a pouco o cara vai querer testar, vai morrer aqui nessa aula. Mas vocês conseguem ficar tipo 2, 3 minutos sem respirar? 2 minutos, consegue? 5 minutos. 5 minutos. Qual é o recorde mundial? A pessoa conseguiu trancar a respiração e não morreu, né? E não morreu. Não chegou a meia hora. 21 minutos. O cara conseguiu ficar 21 minutos sem respirar e não morreu. Eu chamo isso de uma burrice, velho. Tomei uma atitude tão burra. Aí eu vou me testar. Eu vou ficar 20 minutos sem respirar. Pergunta, pra quê? Pra que tu vai ficar 20 minutos sem respirar, cara? Mas o cara conseguiu isso. Claro que isso não é normal, né? Então, é a molécula mais importante da tua vida. Se tu ficar 1, 2 minutos sem respirar, tu morreu. Alguém sabe quantos por cento do ar que está nessa sala de aula é oxigênio? Vocês acham que isso aqui é só oxigênio? Não. O ar atmosférico ele tem em torno de 20% de oxigênio. Então, cada respirada que tu dá, só 20% é oxigênio. O resto entra, dá volta no teu pulmão, sai e não acontece nada. Tá? E a outra variedade de oxigênio é o O3, que é o ozônio. Então, quando a gente fala em gás ozônio, o ozônio é uma molécula que é uma variedade alotrópica de oxigênio. Não existe aqui na superfície da Terra, é tóxico, vocês não podem respirar ozônio, se vocês respirarem ozônio, vocês podem morrer, e ele só existe lá em cima, na estratosfera. E se algum de vocês algum dia ouvir falar em ozonioterapia, vai jogar dinheiro fora, porque é o maior pega-trouxa inventado nos últimos 5 anos. Tá? Eu vou pagar para fazer uma ozonioterapia. Tu vai jogar dinheiro fora, porque isso é um baita de um engano trouxa. Não caio nessa bobagem chamada ozonioterapia. Não tem como enfiar o ozônio na tua pele, e se tu fizer isso, tu pode até morrer, porque seria tóxico para nós. Mas não tem como ter ozônio aqui, nessa sala de aula. Eu até posso fabricar ozônio aqui dentro. Ele dura apenas 1 segundo. Fabriquei ozônio,
um segundo não tem mais ozônio, entendeu? E aí tem umas mulheres, aí eu vou fazer essa terapia, a pessoa vem com uma injeção. Aqui tem ozônio, já não tem mais. Um segundo, tá bom, não tem mais ozônio, ela está só injetando qualquer merda na tua pele. Geralmente é só soro fisiológico, ela está injetando e não vai acontecer nada, porque tu vai gastar um dinheirão, só jogou dinheiro fora. Não caiam nessa trouxice, tá? Beleza, e nas misturas? Quando a gente fala em misturas, é importante aprender a separar as misturas. Tá? Métodos de separação de misturas. Caiu ano passado, deve cair esse ano também. Não é todo ano que cai. Olha que curiosidade. Quando o Enem mudou em 2009, a separação de misturas caiu. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A gente dava como carta certa em todas as provas do Enem, né? O Enem sempre cobra a separação de misturas. Aí veio o Enem de 2019 e pela primeira vez na história, em 2019, não caiu nenhuma questão de separação de misturas. A gente ficou assim, ó. Olha aí, nenhuma questão de separação. Caiu em 2020, caiu em 2021. Esse ano vai cair? Vai. Vocês vão ter uma questão de separação de misturas. No mínimo uma. Pode chegar até mais, pode ter umas duas. Quando a gente quer separar uma mistura, na verdade, a gente só está querendo dar uma purificada, né? Eu tenho 2 ou 3 substâncias misturadas, vamos separar elas completamente, ou se o processo for muito complicado, que tem uma mistura com 40, 50, 70 substâncias, dá para separar todas. Então, pelo menos, a gente pode separar uns pacotinhos. Se eu tenho 50 substâncias misturadas, quem sabe eu consigo fazer 5 de 10, entendeu? Ou 10 de 5. Então, aí, em vez de separar completamente, a gente vai só fracionar a nossa mistura. Então, eu posso fazer uma purificação, ou eu posso fazer um fracionamento. Eu purifico todos os sistemas, ou eu só dou uma fracionada no sistema. O importante é que vocês conheçam os principais métodos de separação que podem cair na prova do Enem. São eles: a filtração, a decantação, a destilação e a extração. Ano passado, a questão do Enem foi sobre decantação. Será que vai ser sobre decantação esse ano? Pode ser que sim, pode ser que não sei. Eles podem repetir, ou não. Então, a gente tem que estudar esses 4 processos, que são os processos mais clássicos para separar misturas, tá? A filtração é um processo usado para reter sólidos não dissolvidos. Eu tenho uma mistura, essa mistura tem líquidos e sólidos ou gases e sólidos, e não me interessa esse sólido tem que ser separado, tem que ser retido. Então, o que eu vou usar? Um filtro ou um coador. Todo mundo sabe o que é um filtro, todo mundo já fez café alguma vez na vida, com um filtrinho de papel, ou já teve... eu acho que a geração de vocês nunca fez isso, né? Algum de vocês já coou leite? Pegar leite, botar num coador para separar a nata? Poxa vida, é rápido hoje em dia fazer isso, né? Mas... Eu boto fazer a transição. Pode ser também. Não, mas eu queria falar de coar leite, porque é raro hoje em dia as pessoas comprarem leite de saquinho, né? Porque só o leite de saquinho ainda vem com nata, que tem que dar uma coada para tirar a nata, porque senão fica muito gordo. Bom, leite de vaca, nossa, tem que ser coado mesmo, né? Tem que fazer. Isso, exatamente. Agora, se tu comprar leite de caixinha, aí não precisa, né? O leite de caixinha não tem essa nata sólida que tem que passar num coador para poder fazer a separação. O teu nariz é um filtro, um aspirador de pó é um filtro, as máscaras, gente. Olha, já teve provas em São Paulo que cobraram qual foi o papel das máscaras durante essa pandemia, que ainda é usado, né? Toda máscara funciona como um filtro. Tu filtra o ar que tu respira e o ar que tu expele. Os materiais sólidos têm que ficar retidos naquele pano, naquele tecido que é usado para fazer a máscara. Então, o papel das máscaras foi ser usado como um filtro para filtrar aquilo que tu respira e para filtrar aquilo que tu expele também. Eu acho que todo mundo sabe o que é um filtro ou um coador. A decantação é usada para separar misturas heterogêneas. O que são misturas heterogêneas? Misturas que tu enxerga mais de uma substância química.
dois líquidos que tu enxerga separados, ou um líquido e um sólido. Então, quando eu tenho uma mistura heterogênea, eu consigo enxergar 2, 3, ou 4, ou 5 coisas diferentes. E o que é fazer decantação? Deixar parado. Decantação é simplesmente deixar em repouso. Deixa parado. O que vai acontecer quando deixa uma substância, uma mistura heterogênea? Isso aqui. O mais denso vai afundar, o menos denso vai boiar. Faz a separação no repouso e aí tem a decantação. Foi isso que o Enem pediu ano passado. O Enem fez lá um tratamento de uma rede de esgotos e aí ele perguntava qual das etapas era correspondente a uma decantação. Tu tinha que olhar todas as etapas e em uma das etapas tinha a palavra deixar em repouso. Só isso. Só tinha que ver em qual etapa ele dizia que deixava em repouso para separar os sólidos, e aí tu dizia, está aqui, ó, repouso e decantação. Pronto, ganhava a questão. Era rápida. A resposta é clara, desde que a pessoa estude essa matéria. Tá? É um processo bem simples. Eles podem falar em decantação num processo que é muito comum em poluição ambiental, que é derramamento de petróleo no mar. Todo mundo já viu cenas, um navio, um óleo tudo, estoura, peixe, petróleo no mar, tragédia, é ruim, mata peixe, mata árvore. Mas, gente, é um problema fácil de ser solucionado. Quando tu tem derramamento de petróleo no mar, o petróleo e a água não se misturam. E o petróleo é menos denso, ele vai ficar boiando. Então, se o petróleo fica em cima, é só tu reter aquilo ali com tanques, tu bota nos tanques para não deixar aquilo ali se espalhar cada vez mais, entra com uma draga e puxa, pronto, é só fazer isso. É só tu dragar aquele petróleo que fica na superfície. Ou seja, se tem interesse financeiro, limpar o petróleo do mar é questão de horas. Ou seja, em 1 dia, 2 dias, tu já limpa tudo, porque tu só tem que conter o avanço do petróleo, entrar com uma draga e fazer que tu faça com bebida. Tu bota um canudinho, tu puxa. É exatamente isso. Então, o petróleo e a água, eles se separam por decantação, porque é só tu não deixar a água ficar muito agitada, né? Tu bota nos troços, deixa o mar ficar paradinho, o petróleo boia, tu entra no canudinho, puxa o petróleo, não tem outro problema. Tá? Destilação é um processo usado para misturas homogêneas. O que é uma mistura homogênea? É aquela que só enxerga alguma coisa. É aquela que só enxerga uma fase. É aquela que só enxerga alguma coisa. É um líquido transparente, ou é um líquido amarelo, ou é um líquido laranja, ou é um líquido marrom, ou é um líquido preto, não importa. É uma mistura líquida que só enxerga uma cor, só enxerga uma porção. Isso é uma mistura homogênea. E se eu tenho uma mistura homogênea, a única coisa que eu posso fazer para separar ela é usar calor. Ou seja, eu vou esquentar essa mistura. E ao esquentar essa mistura, eu vou separando as substâncias mais voláteis, aquelas que evaporam com maior facilidade. É o caso clássico que pode cair na prova, produção de sal de cozinha. Você sabe como é que se faz? Sal de cozinha? Sal de cozinha é a maior barbada do planeta de fazer, gente, porque o cara constrói uma piscina, dobro dessa sala, mas não com essa altura toda, né? Uma piscina mais ou menos dessa profundidade. O cara pega a água do mar, quanto é que ele paga pela água do mar? Nada. A água do mar é de graça. Então, ele pega a água do mar, dá uma filtrada para não ficar nada sólido, né? Bota a água do mar numa piscina e esquenta essa água do mar. Como é que ele esquenta a água do mar? Com o sol. Quanto é que ele paga pelo sol? Então, ele tem matéria-prima de graça e fonte de energia de graça. Só bota aquela água numa piscina, a água evapora, fica o sal ali, o cara vem, recolhe o sal, borrifa um sal com iodo para não ter problema de garganta, moe, bota no saquinho e bota para vender. Quanto é que tem que custar sal? Quase nada. Sal tem que ser um dos alimentos mais baratos que tem na tua casa. Por quê? Porque é muito fácil de fazer e não tem custo praticamente nenhum. O que mais custa ali é o saquinho plástico da embalagem. Isso é o que mais custa num sal. O que não tem sentido é tu entrar no mercado e ter sal de 1 pila, 2 pila, 5 pila, 8 pila, 10 pila, 15 pila. Isso tem sentido, gente, porque sal tem que custar a mesma coisa. Eles vêm do mesmo lugar, é feito o mesmo processo, o custo é o mesmo, só que o cara quer ganhar dinheiro em cima. Então, o cara diz assim, meu sal é melhor, meu sal é mais nutritivo, é bosta nenhuma, é igual a todos os outros sais. Compre o sal mais barato que tiver no mercado, ele é igual ao mais caro que tiver no mercado.
O sal rosa é a maior pilantragem já inventada por vocês. Sal rosa do Himalaia, em primeiro lugar, não vem do Himalaia. A maioria do sal que vocês compram rosa vem da África do Sul, que utiliza o mesmo Oceano Atlântico que nós usamos, e os caras só colocam um corante rosa e tu paga mais caro achando que aquele sal vai te fazer melhor. Ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas Exatamente igual. e não salga também com sal normal. Então. Salga igual, eu uso sal rosa para mim é uma coisa. Não salga. Já fez a comparação? Eu fiz a comparação, eu faço direto todo dia, salga igual. Tá normal com a sal. E aí a tua cabeça quis achar Eu não sei se minha cabeça queria. Mas o sal rosa ele parecia ser mais fraco. Não é igual, é o mesmo sal. Tu pegou aquele bem fininho, tu pegou aquele em pedrinha. Os dois eu peguei em pedrinha. Em pedrinha? Ah, às vezes é a mão mesmo. Às vezes é só a mãozinha, entendeu? Bota um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Mas dá na mesma. Eu faço teste direto em casa. Meu filho é chato pra caramba. Meu filho diz assim, eu não quero esse sal branco, eu quero sal rosa. Aí eu boto sal rosa e eu pronto, e dá na mesma. Meu gosto. Às vezes eu engano ele. Eu digo que eu vou botar um sal rosa, boto sal branco, tu acha que vai ser diferença? Diferente nenhuma, não muda nada. Então, essa é outra trouxice, tá? Se vocês comprassem realmente o verdadeiro sal rosa do Himalaia, ele iria custar mais de R$1.000 o quilo. Porque ele é um sal que ele tem que vir da cordilheira do Himalaia no Nepal. Tu sabe onde é que é o Nepal? Tu já olhou onde é que é o Nepal? Nepal é aqui, ó. Tu acha que é fácil entrar no Nepal? Nem um pouco, hein? É horrível de difícil tu conseguir entrar aqui e fazer negócio com esse governo. Então, se um cara for lá na cordilheira do Himalaia, no Nepal, buscar esse sal rosa, que é diferente, sim, ele é composto por muitos mais sais do que esse que a gente usa hoje em dia, e tu vai tirar ele do Nepal para levar até o Brasil, vai pagar caro pra caralho. Vai pagar muito caro. Vai fazer melhor para a tua vida? Não vai. Tu não vai ter benefício nenhum. Então, para que tu vai pagar mais caro? Aí as pessoas pegam e compram um sal que vem daqui. 90% do sal rosa que vocês compram vem daqui, que é exatamente a mesma água que a gente usa. A água que tem aqui é a mesma água que tem lá. O processo é exatamente o mesmo, que só colocando um corante rosa para te vender. Como a gente é enganado, né? 90% das pessoas não entendem nada de química, caem nisso aí. Ai, que burro que eu sou. Tu não é burro, gente, pelo amor de Deus. Tu é enganado pelos meios de comunicação. É diferente. Tá? E a extração é aquela em que a gente usa um solvente para retirar uma substância química. Extração é quando eu tenho uma mistura e dentro dessa mistura tem uma substância química que eu quero. Nenhuma. Branco, demerara, mascavo, tudo igual. Não faz diferença nenhuma. Orgânico ou não orgânico, tudo a mesma coisa. Compra mais barato, vai dar no mesmo. Ai, é chato, né? Nossa, a vida inteira comprei açúcar demerara, mascavo. Gastou dinheiro. Só isso. Só gastou dinheiro. Não faz diferença nenhuma. Às vezes pode ser até pior. O coco não é um alimento tão consagrado assim, não, tá? Ah, vou fazer comida com gordura de coco. É pior do que banho. Se fizer em banho, é melhor que gordura de coco. Ah, eu vou comprar açúcar de coco. Pra quê? É o mesmo açúcar da cana. Só vai pagar mais caro. Entendeu? As pessoas caem nesses pontos aí. Gente, o dia que inventarem um produto desse, tá? Essas coisinhas novas, e ele for mais barato, eu dou um braço para você. Porque os caras sempre inventam essas coisas cobrando mais caro. Ah, mas ele é mais nutritivo. Não é. Ele é igual. É a mesma coisa que o outro. A pessoa só está querendo tirar dinheiro de você. Não entre nessas invencionistas. Isso aí só tem um objetivo. Tirar dinheiro de vocês. Vocês não vão ter mais saúde por causa disso. Vocês vão ter a mesma saúde de sempre. Então, não caiam nesses pontos. Isso aí é só para enganar vocês. Não existem milagres de alimentação. O que existe são modinhas. Todo ano é inventada uma modinha para vocês entrarem na modinha. E ela nunca é mais barata. É sempre mais cara. Porque alguém tem que ganhar dinheiro com isso. Tá? Professor, Oi. fazer comida com banha ou óleo? Eu prefiro com óleo, 1000 vezes. A banha não é saudável para nós. Comer de vez em quando não é problema. Tipo, vai ter um dia que eu vou querer fazer um bife, eu vou ter uma banhazinha lá em casa e vou fritar nessa banha. Fazer de vez em quando, sossegadaço.
fazer todo dia, teu coração vai gritar. Teu coração vai dizer, para com essa merda, que isso está fazendo mal. O óleo é menos prejudicial para o teu coração do que a banho. Eu acho que o óleo de coco vai ser Óleo de coco é tão prejudicial quanto o resto. E é uma bosta, é horrível. Quer fritar alguma coisa? Usa um óleo normal e não muito. Usa um pouquinho de óleo. Ou agora pode air fryer, que não vai óleo nenhum. Maior revolução na cozinha, air fryer, não precisa de óleo, não precisa de gordura, não precisa de banho, não precisa de nada. Então você pode fazer o alimento com menos gordura. Tá? Gurizada, bom final de semana a todos. Pode? Semana que vem a aula 13 a 4, tá? As matérias que menos caem em mim, nós vamos ver semana que vem.